verso 8 do capítulo 1 do livro de Atos. Eu leio assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Por que será que Deus quis uma igreja? Não apenas uma reunião de pessoas, não apenas uma instituição religiosa, mas um povo visível, organizado, enviado. Não um grupo que é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual Deus decide agir no mundo. E quando a gente entende isso, a coisa ganha um outro contorno, uma outra perspectiva. Desde o começo, lá no início, Deus nunca escolheu agir sozinho. Ele escolheu agir por meio de pessoas, a partir de sua criação. Quando Ele dá o domínio ao casal, Ele, soberano, diz: domine. Deus partilha responsabilidades, antes mesmo da realidade do pecado entrar. E com a entrada do pecado, a responsabilidade ganha novos contornos. A igreja é chamada de instrumento, não porque Deus precise, mas porque Ele quis, e Ele é o soberano. Ele quis envolver gente imperfeita numa obra perfeita. Nas palavras da serva do Senhor, a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. E isso desmonta duas ilusões muito perigosas. Primeiro, a ideia de que eu posso viver a fé sozinho. Não preciso de uma igreja, não tenho que ir a uma igreja, não tenho que escolher uma igreja. E a segunda ilusão é a ideia de que a igreja existe para me atender, para me servir. Não, a igreja não existe para me servir. Nós existimos para servir através da igreja. Você diz amém? A igreja, ela não apenas faz algo, a igreja revela algo. Ela é chamada para revelar o próprio caráter de Deus. Existe muita ironia aqui, porque talvez pseudo-igrejas sejam os maiores responsáveis de transmitir uma ideia distorcida do caráter de Deus. Sim ou não? Como civilização humana, olha o que nós fizemos em nome de Deus. Alguns séculos da nossa história, da nossa civilização, olha o que fizemos em nome de Deus. E não é à toa muita gente frustrada com esse negócio chamado igreja. Porém, ainda que alguns façam errado, é por meio da igreja que será manifesta a final demonstração do amor de Deus. Isso é profundo. O mundo não vê Deus diretamente. Eu não sei você, mas eu nunca contemplei a face de Deus. Eu estou contaminado com um negócio que me impede. Não posso ver a face de Deus e sobreviver. Mas se o mundo não pode ver a face de Deus, se o mundo não pode vê-la diretamente, aqui que está a responsabilidade da igreja, e por isso ela aumenta. Porque quando a igreja ama, Deus é visto. Quando a igreja perdoa, Deus é compreendido. Quando a igreja vive em unidade, o céu toca a terra. Isso é a igreja. A igreja revela Deus quando ela ama. João 17, 21. A fim de que todos sejam um como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade da igreja possui uma função apologética. A unidade da igreja argumenta em favor
de Deus. O mundo crê quando o mundo vê. E o mundo vê o que a gente faz. Paulo chega a dizer, na carta aos Efésios, capítulo 3, verso 10, que o próprio universo, não apenas o nosso planeta, o próprio universo observa a igreja, para que pela igreja, olha o que diz, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, pois, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ou seja, Deus revela quem Ele é ao universo. Os seres celestiais têm uma revelação de Deus através de sua igreja. Isso não é forte para você? Puxa vida. No livro de Atos, a generosidade da igreja revela o coração de Deus. A coragem dos discípulos revela a autoridade de Deus. E a unidade no Pentecostes revela o poder de Deus. A igreja é uma vitrine viva da graça de Deus. Por isso cabe muito bem a analogia de Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, 27. Ora, vós sois o quê? Corpo de Cristo. Então, lave sua boca para falar da igreja. Lave sua boca para falar da igreja, porque é o corpo de Cristo. Individualmente somos membros deste corpo. E se tem um negócio que a Bíblia revela para a gente, é que Deus não ignora os problemas da igreja. É seu corpo, enfermo, mas é seu corpo. A fé cristã nunca foi pensada como um isolamento espiritual. A igreja é um organismo vivo. Essa analogia de Paulo é boa porque apresenta a igreja como um corpo. E isso vai comunicar interdependência. E por isso você não é uma célula isolada. Olhe para mim, células isoladas, células que operam fora do sistema, são o quê? Células cancerígenas. A igreja não é definida por sua estrutura, a igreja é definida por sua identidade. A igreja é um povo chamado das trevas para a luz. A igreja é uma testemunha viva de Deus. A igreja é uma comunidade de redenção. A igreja não é um prédio, a igreja não é um evento semanal. A igreja não é um rótulo religioso. A igreja é um povo que carrega Deus para dentro da história humana. Em Atos isso fica claro. Onde eles vão, a igreja vai. Onde eles estão, a igreja está. Quando eles falam, a igreja fala. Quando eles vivem, a igreja se manifesta. Isso é o que a Bíblia revela. A igreja são as pessoas e o que elas fazem. A igreja não é um lugar para onde você vai. Vou para a igreja no final de semana. Mas é uma realidade que você carrega consigo no seu dia a dia. Seria bom se algumas pessoas nem soubessem que a gente pertence à igreja. Então você tem duas alternativas. Ou você toma jeito e representa direito, porque é grave quando a Bíblia diz que teria sido melhor se a gente fosse considerado frio. Efésios 2,19, Paulo diz assim: vocês já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, sois, o que diz aí o texto? Família de Deus. Perceba, nós não somos um clubão de final de semana, nós somos uma família espiritual. Agora, como eu já mencionei, Deus não ignora as fragilidades da igreja. Tenho dito, não precisa ser inteligente nem criativo para descobrir que nós temos problemas. A igreja tem problemas graves, sempre teve, também não há novidade nisso, viu? Nenhuma novidade, não é novidade da geração atual, não é novidade da cultura onde nós estamos inseridos. A igreja sempre teve problema, sempre. Existe uma tendência perigosa de imaginar a igreja apostólica, inclusive, como uma comunidade idealizada, sem conflitos, sem tensões, sem falhas humanas. Mas o Novo Testamento não vai esconder essa realidade. Deus não ignora os problemas da igreja no fluxo da história. Depois do Pentecostes,
aquele momento extraordinário, mesmo cercada de milagres, mesmo sob liderança apostólica, a igreja do primeiro século carregava feridas, pecados, crises profundas. Em Corinto, veja só, Paulo precisou confrontar casos graves de imoralidade sexual, dentro da própria igreja. Em Jerusalém, tensões étnicas, nenhuma novidade, viu? Nenhuma novidade. Hebreus, judeus helenistas, produziram ressentimento, desigualdade, reclamações internas. Isso desencadeou a instituição do diaconato, por exemplo. Mais tarde, o próprio Pedro, um dos pilares da igreja, precisou ser repreendido publicamente por Paulo, por causa do seu comportamento preconceituoso e partidarista em relação aos gentios. Paulo jogou duro com ele. As cartas apostólicas, elas vão revelar uma igreja lutando constantemente contra falsos ensinos, um monte de ideia maluca, um monte de conceito doido, influenciado pelo pensamento grego, por filosofias, por ideias que prevaleciam, que pareciam bonitinhas, uma tentativa de acomodar essas filosofias à mensagem cristã, uma mistureba só que levava a uma confusão danada. As cartas do Novo Testamento estão aí para tratar desse tipo de problema, por exemplo. Distorção doutrinária, movimento de apostasia. Pedro vai alertar sobre falsos mestres. É um pessoalzinho que chega pelos cantos da igreja, na classe da escola sabatina, vem com um papo furado, vem com a conversinha mole, faz uma perguntinha aqui, faz um negocinho ali, e direto é isso aí, problemas. Aí vem uma perguntinha capciosa aqui, aí faz ali, se coloca como se fosse, vocês já viram aquele texto não sei do que, vocês já viram aquela citação não sei das quantas, vocês já viram aquele segundo parágrafo da página 78 de mensagens escondidas. Nenhuma novidade nisso também. Direto tem isso aí, viu? Direto. João teve que combater o espírito do anticristo. Puxa vida. Paulo enfrentou divisões, legalismo, confusão. Havia disputa sobre circuncisão, ressurreição, alimento sacrificado aos ídolos, autoridade espiritual, uso dos dons, comportamento moral, interpretação da graça. As cartas pastorais mostraram ainda um cenário mais doloroso: fofoca, intriga, ambição, vaidade, disputa inútil, gente usando a religião para benefício próprio. E talvez uma das declarações mais solenes venha do próprio Paulo, quando ele afirma que antes da volta de Cristo haveria uma grande apostasia na igreja. João, no Apocalipse, chega ao cúmulo, ao ponto, descrevendo o colapso espiritual da igreja, o sistema religioso que se afasta de Deus a ponto de ser simbolizado pela figura de uma prostituta. Ou seja, a Bíblia nunca romantizou a igreja, ela nunca escondeu as rachaduras da igreja. Não. Talvez isso seja uma das maiores evidências de sua autenticidade, porque as Escrituras não apresentam heróis impecáveis, nem comunidades perfeitas. Eles eram feitos do mesmo barro que eu e você, sujeitos a emoções desencontradas, a egos feridos, ao vitimismo. As Escrituras apresentam um Deus perfeito trabalhando através de gente imperfeita. Nenhuma novidade nisso. Esse é o ponto central. Deus não ignora as falhas da igreja, mas Deus também não abandona o seu projeto por causa dos nossos defeitos. A igreja ainda faz parte dos planos de Deus. Frágil, às vezes incoerente, às vezes ferida, às vezes decepcionante, continua sendo o povo através do qual Deus decidiu agir na história. Não porque ela seja perfeita, mas porque a igreja é redimível. Perceba a ironia por trás da biografia dos dois pilares mais importantes da igreja apostólica. Estou falando de Pedro e Paulo.
Em Atos capítulo 2, verso 14, diz que Pedro se levantou com os 11, ergueu a voz, advertiu as pessoas, varões judeus, todos os habitantes de Jerusalém. Está lá em Atos 2,14. Em Atos 9,15, você vai ver Deus se referindo a Paulo: para mim você é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios. O homem que negou agora prega com coragem, o homem que perseguiu agora é perseguido. Homens comuns que se tornaram agentes de transformação. Deus pega a gente comum e faz dessas pessoas um instrumento poderoso. Deus usa gente imperfeita. Deus não usa você e eu por causa das nossas habilidades. Deus usa eu e você apesar dos nossos defeitos. E isso muda completamente a perspectiva. A palavra instrumento que Deus fala com Ananias, aqui se referindo a Paulo, aparece literalmente nesse relato da conversão do apóstolo. Paulo não é o centro, Paulo é um meio, Paulo é um canal. Vou usar ele. E aqui vem algo que consola a gente: a relação de Deus com a sua igreja não é distante, mas ela é pessoal. Abro aspas de novo para a senhora White: a igreja é o objeto da atenção especial de Deus, diz ela. Ele não a abandona, Ele não a ignora, e Ele não desiste dela. Mesmo quando tudo parece frágil, Deus continua trabalhando na igreja. Cristo ama a igreja. Olha a analogia que Paulo usa para tratar das relações matrimoniais, Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, que diz? Amou a igreja. Então eu diria a você de novo: muito cuidado como você se refere à igreja. Porque Cristo a amou e a si mesmo se entregou por ela. A cruz não foi apenas por indivíduos, a cruz também foi pela igreja. Existe uma noção coletiva quando nós falamos eclesia, os enviados. Deus sustenta o seu povo. Você lembra naquele diálogo com o apóstolo Pedro, Mateus 16, verso 18? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja atravessa séculos porque ela é sustentada pelo próprio Deus. Agora olhe para mim aqui, e vamos olhar para esse texto especificamente com um pouquinho de cuidado. A igreja é um instrumento através do qual Deus age para a salvação dos homens. Débil, frágil, defeituosa, em vários momentos prestes a cair, mas sustentada pelo braço do Todo-Poderoso, a igreja. Nesse texto, ela é descrita como um instrumento onde as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Agora, responde para mim, baseado nesse texto: quem tem portão aqui, a igreja ou o inferno? Responde para mim, baseado nesse texto aí. Quem tem portão? Quem tem porta? A igreja ou o inferno? Olha como Jesus está apresentando essas duas questões aqui numa linguagem de conflito. Eles estão em linha de colisão. Mas se as portas são do inferno, a minha pergunta: quem está invadindo o território de quem? A gente costuma olhar para a igreja como se ela estivesse numa espécie de corner, como se ela tivesse sido encurralada e está tomando agora um bocado de pancada do príncipe das trevas. É como se ela estivesse lá no canto e já perdendo o fôlego, tomando uma burdoada em cima da outra. É como a gente se vê assim. A gente se vê como um grupo acuado no canto e o inferno tentando invadir a igreja. Mas Jesus dá uma outra perspectiva nesse texto. Nesse texto, a igreja não está numa posição de defesa. Nesse texto, a igreja está numa posição de ataque. Eu tive um professor que uma vez
Me ajudou a enxergar aquele episódio da sarça ardente numa outra perspectiva. E tem alguma conexão com esse texto aqui. Porque Pedro diz assim, resistir ao diabo e ele... Essa conversa aqui de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, essa é uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos, mas está travando um diálogo especificamente com quem? Com Pedro, lembra? O que as pessoas dizem de mim? O que vocês pensam de mim? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, e eu também te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está falando com Pedro. E Pedro, mais tarde, numa das suas cartas, ele diz, resistir ao diabo e ele... E eu posso imaginar que Pedro adquiriu a perspectiva corajosa de que quem ameaça, quem não é o inferno ameaçando a igreja, mas a igreja ameaçando o inferno. Porque em última análise a igreja é um instrumento para a salvação dos homens. E os homens estão sendo salvos da condenação, do destino que Satanás quer que os seres humanos partilhem. O seu destino já está selado. Dele e dos seus demônios, é o que diz o Apocalipse. Um lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos. Mas Jesus disse assim, não, você não precisa passar por essa experiência, porque eu paguei o preço do seu pecado. Eu salvei sua pele, eu cobri a sua dívida. Você não precisa passar por isso. Então Pedro, é ele quem prega com essa intrepidez toda. Mandam ele calar a boca no livro de Atos. Ele diz, de jeito nenhum. Importa antes obedecer a Deus do que os homens. E eles dizem, mas olha que coragem, que intrepidez. Esses homens estiveram com Jesus. Porque Pedro adquire uma outra percepção do mundo espiritual. A igreja está numa posição de ataque, não de defesa. Aí você lembra que Moisés está lá em volta da sarça. E aí 2 sinais são dados, lembra da mão? Lembra da mão? Botou a mão, tirou, estava toda leprosa. Aí bota de novo, tira de novo, está toda sã. Lembra disso? Só que teve um episódio com o cajado, não teve? O que Deus perguntou para Moisés? O que você tem na mão? Não foi assim? Eu tenho um cajado, então joga no chão. Aí quando Moisés joga no chão, aquilo vira o quê? Vira uma serpente. Se você ler o texto atentamente, você vai ver que e Moisés fugia dela. Imagina a cena. Sarça ardente, Deus falando do meio de um arbusto que o fogo queimando ali e o negócio não se consumia, joga um cajado, vira uma serpente, o texto diz, e Moisés, agora imagina os dois correndo em volta da sarça, imagina, aí Deus interrompe aquela cena patética ali, diz o seguinte, pega ela, e o texto diz assim, e Moisés a tomou pela cauda. Agora, nós estamos construindo um raciocínio aqui, certo? Moisés fugindo, Deus diz, pega ela, aí o texto diz que Moisés pegou pela, Pedro mais tarde diz, resistia ao diabo e ele, então o Moisés que fugia passou a ser o Moisés que perseguiu. A igreja, quando cumpre o seu papel, ela não está num canto se defendendo das bordoadas. Ela se levanta, corajosa, e bota o diabo para correr. A força não está em nós. Eu não tenho inteligência e habilidade. Não. Já contei para você a história do meu cachorro? Acho que já, mas vou contar de novo. Recebi parte da minha família para me visitar lá em Porto Alegre. Final do ano, Natal, Ano Novo, subimos de Porto Alegre até a cidade de Gramado, uma cidade linda. Na época de Natal, mais bonita ainda. Só que um calor danado. Rio Grande do Sul, no verão, as margens daquele Guaíba, que é o Rio Grande do Sul, tem o Guaíba lá. Calor, umidade. Entramos no carro e subimos até Gramado. Eu tinha um cachorro, aquele bem peludão com a língua roxa, sabe? Um chau-chau, sabe? Algum de vocês sabe qual é. Uma figura mole, medroso.
Mas tu olhava para ele, tu sentia medo, porque era mal encarado assim. Quando estava deitado no chão, tu não sabia onde era a frente e onde era atrás, assim, que era uma bola preta assim. Subimos e fomos com ele, passeando no calçadão de Gramado. Meu sogro estava com o cachorro, e aí andando aqui, ali. Uma menina distraída, devia ter, 3, 4, máximo 5 anos. Distraída, olhando as luzes, quando ela se dá conta, olha para o lado e dá de cara com o cachorro. Ela não sabia que ela era mais perigosa do que o cachorro. Ela não sabia disso. Mas, quando ela se dá conta e olha para o lado e dá de cara com ele, ela dá um grito paralisante. Ela diz: a cidade parou. Papai Noel parou de sorrir, ninguém mais batia foto, foi um negócio. Meu sogro, em vez de reagir numa tentativa de trazer o cachorro, entendendo que o cachorro era um molenga que não fazia mal para ninguém, ele olha para aquela cena e ele cai no riso. O primeiro impulso dele não foi tipo dizer assim, não, fica tranquilo e tal. Os outros fizeram isso, mas ele se matando de rir, porque a menina em pânico por causa do negócio que não precisava tanto. Então a menina, ela é tomada no colo pela mãe, filho, todo mundo, não, é tranquilo assim, ele não morde, pá, aquele negócio todo, já fica aquele negócio, quer passar a mão aqui, não, a menina vai, não sei o quê. E aí nós vamos numa direção, a família já recuperou o fôlego da menina, foi na outra e tal. A menina no colo do pai, com o rosto virado para trás no ombro, viu o cachorro assim e tal. A gente parou ali, meu sogro ali tentando disfarçar um pouco ali, porque achou engraçado aquela coisa toda. E aí a menina olha para o cachorro e disse: né, 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 né. O cachorro era o mesmo, o cenário era o mesmo, a distância era a mesma. Só havia um elemento entre o grito de desespero e horror e a provocação dizendo: né, 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 né. Qual era o elemento? O colo do pai. Não queira enfrentar o inimigo com suas próprias forças. Não queira sair daqui do sermão de hoje dizendo: o pastor disse que agora nós vamos arrebentar, que ele venha. Meu amigo, deixa eu dizer um negócio aqui para você. Segunda-feira é um dia muito perigoso, porque na segunda-feira ele te espera na esquina. Ele espera você retomar a sua rotina. Ele espera os efeitos da coragem, da fé que foi jogada no teu coração no sábado. Ele espera esses efeitos passarem. Ele sabe ler você. E talvez essa coragem que você adquiriu pela fé, o Espírito Santo que elevou seus pensamentos, isso talvez tenha um efeito até mais prolongado, mas ele sabe esperar você na esquina. Ele sabe o momento de atacar. E no momento em que você for desafiado e der de cara com o inimigo, eu digo a você: a menos que você esteja no colo do Pai, é melhor não se arriscar. Porque Ele continua fazendo vítimas. Porque Ele é cruel e impiedoso. Porém, se a igreja reconhece sua dependência e é sustentada pela mão do Todo-Poderoso, Ele teme e treme do que a gente é capaz de fazer. A igreja é como um rebanho do Senhor. Pedro vai falar sobre isso. Pastoreai o rebanho de Deus, não por constrangimento, espontaneamente. A linguagem pastoral de Pedro revela proximidade, revela cuidado, revela direção. E o propósito final da igreja, para que serve a igreja? Qual a razão de sua existência? Por que ela foi estabelecida? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A missão da igreja ela é global. A igreja
ela está voltada para fora. O texto vai responder, levar o evangelho ao mundo, manifestar a glória de Deus, ser canal da graça, preparar pessoas para a eternidade. É para isso que serve a igreja. Em Atos 8:4, diz que a igreja foi dispersa por toda a parte pregando a palavra. Em 1 Timóteo capítulo 3 diz que cidadã, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. É um sistema em movimento, mas um sistema que sustenta a verdade. Talvez a linguagem de Ezequiel, capítulo 47, verso 9, seja ainda mais estimulante. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, viverá tudo por onde quer que passe este rio. A serva do Senhor diz, atribuindo esse texto, um rio que corre, trazendo vida à sua margem. Ela atribui esse texto à igreja, à existência da igreja. A igreja deve comunicar vida por onde ela passa. Onde Deus passa através do seu povo, a vida deve florescer. Um rio que sai do templo, por onde ele passa, ele vai trazer vida. Essa é a igreja. Onde ela chega, a vida floresce. Onde ela atua, a esperança nasce. Onde ela se entrega, o mundo muda. No livro de Atos, cidades são transformadas, culturas são confrontadas, pessoas são restauradas. Não por força humana, mas porque Deus age através do seu corpo. Atos 17:6, observe a expressão que é usada. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Olha como a igreja é descrita aqui no capítulo 17 de Atos. Esse povo colocou o mundo de perna para o ar, chegaram aqui. E é por isso que algumas das nossas ações, olhem para mim, algumas das nossas ações, elas precisam transbordar apenas o cuidado de crente. E a gente precisa cuidar dos outros. A gente precisa ser notado na vizinhança. A gente precisa, de alguma forma, ao passar pela vida das pessoas, a gente precisa abençoar as pessoas. Esse é um mês bonito. Tivemos batismo hoje, teremos outro daqui a 2 sábados. E todas as histórias, elas têm elementos em comum. Ninguém chega e é batizado. Ninguém entrega seu coração a Cristo diante de algumas dezenas ou centenas de pessoas. Ninguém chega lá pelas próprias pernas. Alguém ajudou, alguém chamou, alguém ensinou, alguém gastou tempo, alguém cuidou, alguém se importou, alguém conduziu. Olhe para a sua história. Talvez você tenha nascido num berço cristão. Talvez a igreja seja tudo o que você conhece. Talvez você nem saiba o que é uma vida fora do convívio da igreja. Mas alguém contou para os teus pais, ou para os pais dos teus pais. E alguns de vocês têm histórias de pessoas que andaram a cavalo, grandes distâncias a pé, carroça. Foram lá num dia de tarde, num final de semana, estudar a Bíblia com teu pai, com teu avô, com teu tio ou com alguém que depois levou a mensagem para você. Porque o evangelho é isso. O evangelho é um mendigo repartindo seu último pedaço de pão com uma outra pessoa. E aí eu me pergunto, gente, nós temos contabilizado aqui a cada sábado em torno de 250 pessoas assistindo aqui os nossos cultos aqui, presencialmente. A minha pergunta para você: intencionalmente, como você tem vivido os seus dias no que diz respeito à missão e à pregação do Evangelho? Intencionalmente. Porque nós não podemos nos encastelar aqui, fazendo uns programas para nós, achando que o fato de a gente fazer um programa aqui, em língua portuguesa, vai ser suficiente para alguém que mora aqui na região dizer, puxa, vou lá. Não é suficiente. O movimento
de Mateus 16 é um movimento de ataque. É nós indo resgatar, puxar, invadir o território do inimigo. Nós não estamos encastelados aqui esperando que alguém apareça aqui. Nós precisamos tomar uma atitude um pouco mais intencional e proativa em relação à missão e ao evangelismo da igreja. Faz sentido para você isso? É razoável o que eu estou tentando comunicar? No primeiro sábado, que a família Turini apareceu aqui, que eu os cumprimentei à porta, Daniel me fez uma pergunta: onde que vocês estavam esse tempo todo? Foi a pergunta de alguém que disse o seguinte: cara, eu perdi muito tempo, eu já queria ter chegado aqui antes, mas onde é que vocês estavam? Gente, como no seu trabalho, na sua vida, na sua rotina, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, intencionalmente você vai tentar comunicar Cristo às pessoas? Nós estamos com as mãos atadas, porque isso depende de uma decisão sua pessoal. Os nossos programas são ineficientes. Vocês já tomaram várias medidas historicamente aqui de campanhas, de evangelismo. Vocês sabem que tudo acaba esbarrando numa coisa: se não tiver um membro da igreja que se aproxima, que se relaciona, que cria vínculos, que cria o bond, não adianta a gente fazer nada aqui. Certo ou errado? A gente às vezes gasta um bocado de energia, um bocado de orçamento, um bocado de dinheiro, um bocado de tempo, e a gente às vezes se engana com os nossos eventos, achando que nós estamos fazendo o melhor que nós poderíamos, quando na realidade pode ser mais simples do que a gente imagina. Nós estamos numa fase, nesse semestre, de indicar novas lideranças, novos caminhos. Talvez você receba uma ligação. Talvez você seja acionado, talvez alguém da comissão ligue para você, autorizado por ela, para dizer: escuta, temos aqui uma ideia, temos aqui um caminho, e achamos que você pode ser útil. A minha pergunta: com cargo ou sem cargo, você está disposto a servir? Tendo uma sala aqui do departamento, ou não tendo sala nenhuma, apenas agindo nos bastidores, a minha pergunta: você estaria disposto a servir? É para isso que a igreja serve. A igreja é o cenário da graça de Deus, onde Ele se deleita em transformar corações. Mas funciona assim: é eu ajudando uma outra pessoa a encontrar o caminho da fé, a aprender a amar a Deus, a conhecer a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento. Você não foi chamado apenas para frequentar uma igreja. Você foi chamado para ser parte ativa do propósito de Deus através dela. Mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dúvidas, mesmo com a sua história, porque no fim a igreja não é perfeita, mas o plano de Deus é. E ainda hoje Ele continua escolhendo pessoas comuns, disfuncionais, para cumprir o seu propósito eterno. E eu encerro com as palavras de Pedro. Sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Vocês sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você conhece o texto. Propriedade de Deus, nação santa, sacerdócio real, raça eleita. É para isso que a gente serve, para comunicar, manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez eu devesse fazer um apelo.
Talvez eu devesse perguntar a você: você gostaria de fazer alguma coisa mais do que sair do aluguel, comprar tua casa? Mais do que você alcançar a prosperidade que te motivou a sair do teu país de origem, do teu lugar de segurança, ter migrado para cá e ter vencido na vida? Talvez você já tenha, ou esteja experimentando o tal do sonho americano. E talvez, depois de ter alcançado coisas que você nunca teve, do lugar de onde você veio, você descobriu que até tem coisas mais ainda para ter, para construir, para acumular. E talvez você esteja num momento da sua vida em que você viu assim: puxa, eu já tive mais do que uma vez eu imaginei que eu teria. Mas tem muito mais, né? Porque quando você olha à sua volta, tem gente que tem mais, né? Aí você começa a se comparar e diz: dá para ter mais aqui. Esse carro era legal, mas esse aqui ainda é melhor. Essa casa era legal, mas aquele bairro, aquele distrito escolar ainda é mais especial. Ou talvez são questões legítimas mesmo, de você querer garantir o futuro dos seus filhos, de você querer que eles se formem numa boa universidade, que eles tenham uma profissão, de que eles sejam dignos. Tudo isso é legítimo. Tudo isso é legítimo. Mas talvez você esteja perdido nisso, em questões legítimas, reais, necessidades reais, de sustentar sua casa e garantir o futuro, a segurança da tua família. Mas isso não vai transbordar para o lado da eternidade. Não vai. Só tem uma coisa que vai transbordar para o lado de lá. Uma coisa só. Só uma. E você não precisa ter uma voz afinada e cantar bem para fazer isso. Você não precisa ter um diploma de teologia, virar um ministro do evangelho, ser um pastor para ter isso. Você não precisa também. Você só precisaria olhar para si mesmo e dizer: eu queria fazer um negócio que eu pudesse levar para o céu comigo. Só tem uma coisa só: gente. Só gente vai herdar o reino dos céus. Só pessoas herdarão o reino dos céus. Aí você diz assim: mas eu não tenho habilidades para evangelismo, eu não sei dar estudo bíblico, eu não sei pegar um microfone lá na frente, ensinar ou falar ou motivar ninguém, eu não sei. Você não, talvez isso não seja o que você faça de melhor mesmo. Mas a palavra de Deus diz que todos nós recebemos um negócio que Deus espera que multiplique nas nossas mãos. Qual é a tua verdadeira habilidade? O que você faz de melhor? E a pergunta: como que isso pode, de alguma maneira, contribuir para o avanço do reino de Deus? Como uma pessoa poderia ser alcançada por isso que você faz de melhor? Como? Talvez mereça eu fazer um apelo aqui hoje. Você teria coragem de dizer: Senhor, bota alguém no meu caminho para eu servir de isca? Talvez você vai precisar de alguém para dar o estudo bíblico para essa pessoa. Talvez você vai precisar de alguém para poder instruir a pessoa. Mas talvez você consiga 1 hora por semana pegar teu carro e juntar os pontos. Talvez você consiga abrir espaço na tua agenda semanal para intencionalmente se aproximar de alguém e tentar demonstrar Jesus para essa pessoa. Talvez você consiga fazer isso. Então meu apelo é: você teria coragem de dizer: Senhor, bota alguém no meu caminho e me diz como eu devo proceder? Porque, repito, ninguém entra num tanque como esse com as próprias pernas. Como aqueles amigos que desceram o paralítico pelo telhado, eles foram levados, conduzido até Jesus. Então a minha pergunta: você teria coragem de fazer uma oração como essa? Hoje, de dizer: Senhor, bota alguém no meu caminho, bota alguém no meu caminho. Eu acho que é um momento de a gente mudar de fase, de a gente passar a marcha. Muita coisa para dentro, muita coisa para nós mesmos. Alguns de nós estamos estafados com tanto evento, com tanta coisa. E talvez haja necessidade de regular um pouquinho o foco, um pouco mais de intencionalidade para a gente poder fazer coisas que a gente vai poder levar para o céu. Eu vou fazer uma oração, se é o teu desejo. Enquanto eu estiver orando, você pode se colocar em pé. É entre você e Deus.
E nesse gesto você diria: Senhor, bota alguém no meu caminho. Querido Pai, nós somos a Tua igreja, nós não somos a única. Tua igreja não se resume a nós. Tua igreja é um organismo vivo espalhado pela face da terra. Tua igreja não se restringe à placa e à identificação que nós temos na frente do nosso edifício aqui. Porque tua igreja está em todos os lugares. São pessoas que respondem pelo nome de Cristo, agem sobre os seus interesses. Parte da tua igreja na terra nem tem luz total sobre os teus propósitos, sobre os teus planos. Alguns estão marchando, fazendo o melhor deles, com a luz que eles têm, com a luz que eles possuem. E o que está faltando para nós aqui, talvez não seja nem tanta luz, mas seja a disposição de a gente entender que nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir. Nos usa para a Tua glória, Pai. Nos usa para a Tua glória. A igreja é o cenário de Tua graça e nós queremos atuar nesse cenário. Alvos do Teu amor, mas também instrumentos do Teu amor. Estes que sinceros se levantaram aqui dizendo: Senhor, bota alguém no meu caminho. Que o Senhor dê a eles as condições para eles entenderem exatamente o que eles precisam fazer. Como eles devem atuar, como eles devem agir. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ouve nossa oração, Pai, por favor, e nos despeça com a Tua graça, com a Tua paz, com o Teu amor. Oramos em nome de Jesus.